Olá! Nessa videoaula você vai aprender a classificar todas as informações do seu projeto que são pertinentes para as entradas dos dados de entrada do site do Edge. Lembrando que o site do Edge é dividido em 4 guias. A primeira delas é dados de entrada, a segunda é energia, a terceira é água e a quarta é materiais. Então, nessa videoaula você vai aprender a classificar no seu modelo todas as informações que vão ser estratificadas depois para a guia de dados de entrada do site do Edge. Boa parte dessas informações estão relacionadas a informações do projeto. Então, você pode acessar elas aqui na guia Gerenciar do Revit e entrar aqui em Informações do projeto. Dentro de Informações do projeto, são 15 parâmetros no total que precisam ser classificados, que são parâmetros obrigatórios dentro das receptividades do site do Edge. O primeiro deles aqui é o autor. Você tem que colocar, no caso, o nome do autor do seu projeto. Depois você tem que preencher todas essas informações aqui de propriedades do modelo, que inclui cidade, o e-mail do proprietário, país, telefone, multiplicador do subprojeto. Essas informações que são sim ou não, que no caso tem a caixinha para ticar, você tem que ter muita atenção, pois quando a caixinha ela está assim acinzentada, significa o mesmo que ela está desmarcada. Então, do jeito que está aqui, você pretende certificar, o Dynamo ele vai entender como não. Ou seja, esses dois campos têm a mesma representatividade para o Dynamo. Então, se você quer o caso afirmativo, você deve deixar ela com a cor assim mais preta para validar realmente aquele campo. Então, tenha muita atenção a isso. Todas as informações de TICAR que são afirmativas devem estar assim na tonalidade mais escura para que você com certeza garanta a estratificação daquele parâmetro, certo? Aqui na parte de estágio da certificação, você deve preencher com os textos ou preliminar ou o texto de pós-construção. Aqui tem que escrever exatamente desta forma como eu estou colocando. Pós-construção, assim, com acento, P maiúsculo, C minúsculo, C cedilha, A com tio. E na parte do preliminar, o preliminar normal mesmo, com um P maiúsculo na frente. Essa rigidez é necessária para poder fazer a validação também do seu dado corretamente. E aí tem o nome do subprojeto e a quantidade de unidades que existem no seu projeto, ou seja, a quantidade de unidades habitacionais. Aqui nesse edifício nós temos 100, então eu deixei também esse valor aqui já classificado. Aqui embaixo nós temos mais dois campos que devem ser preenchidos. Um deles é o endereço do seu projeto, que você pode colocar incluindo o bairro, a rua, o número. A rigidez do endereço ela não chega a ser muito bem estabelecida pelo site do Edge, então você pode colocar um endereço um pouco menos específico. E aqui você tem também o nome do seu projeto, que deve ir aqui também dentro desse campo de informações do projeto. Então, após preencher todas essas informações, você já preencheu metade do que é necessário dentro da guia de dados de entrada do site do Edge. Agora você deve classificar todos os ambientes do seu projeto que são áreas privativas, ou seja, todos aqueles que não são áreas comuns. E aí vale uma lembrança sobre o Revit, né? Que no caso aqui a ideia é que você classifique ambientes. Então você vai entrar no seu projeto e você vai selecionar aqui o ambiente, o espaço existindo ali dentro do seu modelo, e o ambiente você deve classificar ele como área privativa, caso ele seja algum espaço de área privativa, ou então desmarcar para caso ele seja uma área comum. Por exceção, todos os que não forem marcados positivo como área privativa, ou seja, que não estejam assim com essa tonalidade escura, automaticamente serão considerados como áreas comuns. E é necessário ter muita atenção nessa parte, pois cálculos serão feitos tanto utilizando áreas privativas quanto utilizando áreas comuns. Então, essa classificação ela tem que ter muita atenção. Para facilitar a sua classificação e garantir que você não vai esquecer em nenhum momento nenhum ambiente, nós disponibilizamos no template da EcoPlural uma tabela de classificação da área privativa. Você pode vir aqui no navegador de projeto, expandir as tabelas, você vai encontrar aqui, ó, DE2, área privativa. Você vai dar um Ctrl C no teclado para copiar essa tabela aqui do template, e aí você vai voltar lá para o seu arquivo, e aí você vai dar um Ctrl V. Pode dar um Ctrl V em qualquer lugar, no 3D mesmo, que aí ele já cria a tabela já organizada para que você possa chegar aqui agora e classificar cada um dos seus ambientes.
E aí nós temos o nome e o nível de cada ambiente para que você depois possa declarar se ele é ou não uma área privativa dentro do seu projeto, ok? E aí você tem que ter também aquela atenção de que se tiver acinzentado é porque não está marcado, ok? Todos os casos afirmativos têm que estar na tonalidade mais escura. E aqui você pode ter uma verificação de que todos os seus elementos realmente foram classificados com a informação de área privativa. Também será necessário que você classifique os níveis do seu projeto. Você deve informar se o nível ele é ou não um andar da construção. E aí, para tanto, você pode vir aqui numa vista de elevação ou numa vista de corte, clicar em um dos seus níveis e aí vai ter a opção aqui de andar da construção para você habilitar. Se o nível ele for um andar da construção, lembrando, por exemplo, que fundo de piscina, o nível da rua, não são níveis andares da sua construção. Então, esses níveis não devem ser marcados. Mas todos os demais níveis, como térreo, mezanino, garagem, pavimentos, até cobertura, são andares da construção, então você tem que marcar esse nível com a opção de andar da construção. Para facilitar também, no nosso template, nós disponibilizamos a tabela de andar da construção, que você pode abrir dentro do seu projeto, e aí vai ter toda a relação de níveis do seu projeto para você rapidamente vir aqui ticando qual é ou não um andar da sua construção do projeto, ok? Dentre os espaços agora que foram classificados como área privativa, você deve classificar eles agora de acordo com a função, escolhendo entre as 4 opções disponíveis, no caso dormitório, cozinha, living ou banheiro. Então, se você tem, por exemplo, um banheiro de uma suíte, que é uma área privativa de um apartamento, você deve primeiro classificar ela como área privativa e depois você deve também classificar ela como banheiro edge, pois dessa forma você vai estar determinando que aquela área privativa ela é um banheiro. Se a sua área privativa, por exemplo, varanda, não se enquadrar em nenhuma dessas 4 opções, você não marca nenhuma dessas opções. Para facilitar a classificação da função das suas áreas privativas, também no nosso template estamos disponibilizando aqui as tabelas de banheiro, cozinha, dormitório e living, que quando você abre uma dessas tabelas no seu projeto, já aparece aqui a relação de ambientes que foram previamente classificados como área privativa, e aqui você vai poder dizer se aquele ambiente ele é ou não uma área de banheiro, uma área de dormitório, uma área de cozinha e por aí vai. Se você não fizer a classificação de área privativa antes, você não vai conseguir utilizar essa tabela, pois ela está programada para filtrar somente ambientes que já foram previamente classificados como área privativa. Você deve também classificar todas as paredes externas do seu projeto. Por definição, estamos tratando que as paredes externas são todas as paredes que estão em contato com o ambiente externo da sua edificação. Então, por exemplo, essa parede aqui da varanda, ela é uma parede externa, então eu devo selecionar essa parede e chegar aqui na opção das propriedades e marcar a opção de parede externa. Essa função ela pode dar um pouco mais de trabalho, mas se você tem o costume de trabalhar com grupos, você pode otimizar muito essa função, pois ao classificar o elemento de um grupo, você vai estar classificando o elemento de todos os grupos. Ou então você pode também estar trabalhando com um tipo de parede específica que é utilizado na fachada, e aí você pode estar selecionando todos os tipos, né, dessas paredes, por exemplo, usando o atalho do Revit USA, e classificando todas elas de uma vez só, clicando aqui na opção de parede externa. É também uma forma de fazer a classificação dentro do Revit de forma a otimizar esse processo, ok? Os telhados do seu projeto, eles também devem receber a classificação de telhado Edge. Então, todos os telhados você deve selecionar o elemento do telhado e aqui nas propriedades você deve marcar a opção de telhado Edge. Por padrão, nós estamos permitindo que você possa classificar como telhado tanto o elemento de telhado como também um elemento de piso. Isso a gente abriu essa opção porque em alguns casos nem sempre a cobertura tem um telhado, como por exemplo aqui na guarita. A gente tem apenas uma laje impermeável por cima da guarita, que ela está sendo utilizada na função de cobertura, na função de um telhado. Então, a gente pode selecionar esse piso, que no Revit é um elemento de piso, e classificar como telhado Edge, que ele estará sendo computado como se fosse uma cobertura, como se fosse um telhado, para a finalidade dos cálculos do site do Edge, ok? Por fim, para verificar se o seu projeto possui elementos de esfriamento ou elementos de aquecimento dos ambientes, será verificado se existem elementos
que pertençam às categorias de equipamento mecânico, especial, elétrico, mobiliário ou modelos genéricos e que estejam classificados ou como ar-condicionado ED ou como caldeira ED. Como é que eu identifico a categoria de um elemento? É muito simples. Vamos pegar aqui como uma referência um pilar. Eu seleciono o pilar e aí aqui nas propriedades eu identifico a categoria dele, colunas. Então essa é a categoria desse pilar. Se eu seleciono uma parede, tentar pegar aqui uma parede do muro, então aparece a categoria paredes. Se eu seleciono uma porta, aparece a categoria portas. Então, o seu elemento de resfriamento ou elemento de aquecimento do seu ambiente, que pode ser um ar-condicionado, pode ser uma caldeira, pode ser um boiler, você tem que ter ele carregado no seu projeto, você precisa selecionar este elemento e verificar se ele pertence a uma dessas 5 categorias que eu listei: equipamento mecânico, equipamento especial, equipamento elétrico, mobiliário ou modelos genéricos. Se ele pertencer a qualquer uma dessas 5, ele tá valendo. Mas, além disso, você deve também classificar ele ou como ar-condicionado ED ou como caldeira ED. Aqui nesse projeto, nós temos um exemplo de ar-condicionado central posicionado aqui. Então, este ar-condicionado central, perceba que ele está na categoria de equipamento mecânico e ele recebe a classificação aqui embaixo de ar-condicionado ED, conforme está aqui marcado. Então, a partir deste elemento que está nesta categoria com essa classificação, o Dynamo saberá que este projeto seu ele possui resfriamento. E a mesma linha de raciocínio será seguida para verificar se o seu elemento possui aquecimento. Só que ao invés de classificar como ar-condicionado, você deve classificar como caldeira. Feito esse processo, você terá feito toda a classificação do seu projeto residencial para a finalidade do site do ED.